E, na sequência, o doutor Rafael Castro Martins. O doutor Sérgio, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná, professor visitante da Universidade de Cidade e procurador regional da União. Então, com a palavra, o doutor Sérgio. Está identificado para vocês sobre um tema que é muito caro e muito interessante, que é esse problema da criação dessas novas propostas pelas associações. Eu não vou ter a pretensão de tratar com isso com a profundidade da mesa, as questões do direito material, menos importante que esse, a minha área é o direito processual, por isso minhas preocupações são de uma parte do direito processual. Então, eu vou examinar. Já está ouvindo, mas vocês não estão ouvindo nada? A gente já estava com o problema da funcionalidade das regras da nova lei, nem com os problemas de material por detrás delas. Então, eu preocupar sim sobre a aplicação no campo processual desses comandos contidos nessas diretrizes novas da lei. Então, é uma preocupação muito mais secundária, digamos assim. Eu sou biólogo, eu sou um engenheiro que vai tentar armar um edifício. E o meu problema, na verdade, é saber se uma parede que eles querem que faça do jeito X vai ou não vai ficar em pé a partir dessas estruturas que são pensadas dentro desse modelo. E, sobretudo, pensar essas lógicas para aquilo que a gente costuma chamar de litígios complexos no campo processual, porque me parece que é esse o foco, sobretudo, dessas regras novas. Né? Não acho que essas regras tenham impacto ou devam ter impacto em litígios clássicos, mesmo no campo do direito público. Não é o juiz que vai anular uma multa de trânsito que tem que pensar sobre as consequências do seu ato, que tem que pensar em regra de transição ou coisa que valha, porque não é para esse tipo de problema que essas regras foram pensadas. Né? Inclusive, como a gente viu no painel anterior, essas regras foram pensadas não para atender ao jurisdicionado comum, entre aspas. Essas regras foram pensadas por professores de direito administrativo para atenderem a grandes clientes do judiciário, grandes clientes de um ponto de vista da macrolitiosidade, litígios repetitivos, e grandes clientes no sentido de particulares que têm grandes negócios com o poder público. É óbvio que essas regras não estão pensadas para o problema do sujeito que se aposentou e que vai ter um impacto financeiro numa revisão administrativa do seu benefício. Essas regras estão pensadas para aquele cara que ganhou uma licitação gigantesca, investiu uma grana pesada naquela licitação, teve anulada a licitação e vai querer uma indenização em relação a isso, que é uma regra de transição para deixar o lugar ou coisa parecida. E é dentro desse contexto que eu acho que o processo acaba tendo que também ter o seu papel. Porque esses são litígios complexos, porque envolvem uma espécie de litigiosidade muito própria, muito peculiar dentro do ambiente jurisdicional brasileiro. Então, eu não acho que essas regras tenham um impacto tão grande, tão significativo para aquilo que é o cotidiano dos senhores. Isso aqui tem um impacto mais significativo, ou foi pensado para ter um impacto mais significativo, nesses grandes litígios com os quais, eventualmente, os senhores se deparam, que é justamente o campo daquilo que a gente chama de litígios complexos, ou, na nomenclatura que eu costumo usar, de litígios estruturais. E, para fins processuais, né, eu até falava isso há pouco, com o desembargador Roger, para fins para fins processuais, o que significa essa regra? Essa regra, na verdade, nada mais é do que um clone, quase, da regra do 489 do Código de Processo Civil. A regra do 489 não foi pensada para ensinar os senhores a motivar as sentenças dos senhores.
Ela não é uma regra didática para o cara que quer ser juiz aprender como é que ele tem que fazer a sentença para passar no concurso, ou para depois passar no estágio probatório, ou para depois, enfim, viver a sua vida de juiz. Essas regras são regras que são pensadas para que nós, advogados, públicos, privados, Ministério Público, possamos recorrer das decisões dos senhores de forma mais fácil. Hoje, só um idiota não consegue interpor um recurso especial, por conta do regime atual do Código de Processo Civil. É só você alegar a violação ao 489, teu recurso sobe sempre, não tem como não subir. Então, antes, aquilo que era muito mais sofisticado de ser feito, muito mais difícil de ser realizado, hoje é uma tranquilidade de ser feito, porque não tem como negar seguimento a um recurso desses com a estrutura recursal da legislação processual em matéria de embargos de declaração, recurso especial extraordinário. É fácil de subir. Por outro lado, isso nos traz uma consequência que é óbvia, e só um imbecil também não vê, tirando esses caras que fizeram essas alterações no Código, que é, daqui a pouco, o STJ e o Supremo vão dizer, pô, está subindo muito recurso, eu não quero examinar essa montanha de recurso, eu vou começar a inventar coisa para esses recursos não subirem mais. E é o que hoje em dia se tem feito, já há algum tempo. A regra do 489 não é muito bem uma regra impositiva para todos os casos. Você não é obrigado a ficar justificando até a última vírgula os conceitos interminados que você aplica. Você não é obrigado a ficar falando sobre todos os argumentos a favor e contrários àqueles que são colocados para a tua decisão, etc. e tal. E aí a gente vai acomodando as coisas na ótica daquilo que é a necessidade dos próprios tribunais superiores. De forma que eu tenho a impressão de que essas regras postas na lei de introdução às normas do direito brasileiro, em termos processuais, vão resultar na mesma consequência que as regras de motivação resultaram em termos processuais. Quase nada. Mesmo porque, de novo, eu volto a esse problema. Essas regras são regras que atingem, em termos processuais, diretamente o problema da motivação das decisões judiciais. Quando eu penso em consequências, o juiz tem que levar em consideração as consequências do ato, tem que levar em consideração as circunstâncias da época em que o sujeito fez a decisão administrativa, etc. e tal. Isso significa dizer, em termos processuais, que eu amplio o objeto de discussão do processo e essas questões são, agora, internalizadas de forma legítima, entre aspas, para a argumentação processual. Então, se antigamente eu podia discutir se analisar a consequência de um ato administrativo é algo válido em termos de motivação ou não, e nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, volta e meia, dizia, eu não tenho que saber se as consequências importam ou não importam, tenho que decidir se esse negócio aí anula ou não anula, torna inconstitucional ou não torna inconstitucional. E em alguns outros casos, ele diz justamente o contrário. Ele diz, não, me importa muito saber as consequências e, portanto, eu não anulo, embora seja inconstitucional, ou preveja uma regra de transição, embora seja inconstitucional, etc. e tal. Então, agora, nós temos uma diretriz explícita na legislação dizendo, sim, esse é um ponto que você deve considerar quando motiva todas as suas decisões, Poder Judiciário, e, portanto, esse é um ponto que passa a ser objeto também de um controle nas várias esferas, nas várias instâncias jurisdicionais. De modo que essas regras são regras que têm em vista diretamente um problema de motivação. E como toda regra de motivação dentro da lógica processual, há um comando que muitas vezes é esquecido dentro do novo Código do Processo Civil, mas que para mim é um dos comandos mais importantes que nós temos, e que é talvez o comando responsável para que essas regras de motivação nunca tenham funcionado de forma adequada, e acho eu, não vão funcionar nunca de forma adequada, que é a regra que diz o seguinte, que o tribunal, quando revisa uma decisão judicial por insuficiência ou inadequação de motivação, ele não deve anular a decisão e restituir os autos para que se dê a outra decisão. Ele deve, sim, proferir uma outra decisão que supra a deficiência de fundamentação da decisão anterior. Quando o Código diz isso, quando o Código diz que o tribunal não deve restituir os autos à origem para que se profira um novo julgamento, no caso de inadequação do 489, por exemplo, ele não deve devolver os autos para que o juiz profira outra decisão, deve, sim, suprir o defeito de fundamentação. Quando a gente leva esse tipo de decisão, esse tipo de regra processual para um tribunal superior, eu transformo o tribunal superior praticamente num emendador de sentença de primeiro grau de todo o Poder Judiciário brasileiro. E isso é tudo que eles não querem fazer. E é isso que faz com que a gente acabe tendo regras ou decisões nos tribunais superiores que, de certa maneira, restringem o conteúdo
dessas imposições sobre motivação, e, no fim das contas, é a mesma coisa que nós temos aqui. Então, eu tenho um certo ceticismo sobre a utilidade, digamos assim, ou a impositividade dessas regras aqui. Não porque elas sejam regras em si inconstitucionais, ruins, boas, isso, como falei, não é um problema meu de examinar aqui, mas porque, em termos processuais, a chance dessas regras mudarem comportamentos judiciais é muito pequena, pela própria estrutura processual brasileira atual. De qualquer maneira, eu não tenho dúvida de que essas regras são regras que são pensadas para um determinado campo de litígios envolvendo o poder público. É óbvio que nós não podemos tratar todos os litígios no campo do direito público da mesma maneira, e é óbvio que também nós não podemos tratar todos os litígios do direito público da mesma maneira como a gente trabalha os litígios do direito privado. E é dentro desse ambiente que começou-se a pensar nisso que a gente chama de processos complexos ou litígios estruturais, que há, sobretudo aqui na dimensão própria da atuação da Justiça Federal, há um nicho de litígios muito peculiar e que envolve, sobretudo, discussões muito complexas, que normalmente discutem problemas de política pública. E é para esse tipo de questão que nós temos aqui, talvez, o maior impacto dessas regras aqui. Não no sentido negativo, ou puramente negativo dessas regras. Quer dizer, eu não estou pensando aqui só nos aspectos negativos que essas regras podem trazer para a atuação jurisdicional. Penso também que algumas dessas regras podem nos oferecer respostas positivas na atuação desse tipo de litígio em especial. Há algumas dessas regras que, bem ou mal, pensadas de forma boa ou ruim, acabam oferecendo para os senhores ferramentas que muitas vezes nós não dispunhamos de legislação positivada para lidar com esses casos de litígios complexos e de demandas estruturais. Por quê? Porque o nosso grande problema, o grande déficit em termos processuais, para que nós trabalhemos com essas questões complexas no âmbito jurisdicional, é que nosso processo civil não foi montado para lidar com esse tipo de demanda. O nosso processo civil foi montado, o Código do Processo Civil foi montado para lidar com demandas privadas, pretéritas e entre privados, entre particulares. É assim que nós atuamos toda a legislação processual. Basta vocês perceberem a importância que se deu no Código do Processo Civil, por exemplo, para a privatização dos poderes em termos processuais, a ideia dos negócios processuais. O que é? É dar para as partes a primazia da atividade jurisdicional. Isso tem uma relação direta, para quem acha que essa ideia é uma ideia boa, que ela deve vigorar mesmo, isso tem uma relação direta com a própria natureza do direito material, objeto de tutela. Se eu digo que o direito é privado, é um crédito privado, e eu posso dispor do meu crédito privado, por que eu não poderia dispor dos meus poderes processuais, dos meus deveres processuais, é o que está escrito na regra do Código do Processo Civil, ou até dos poderes e deveres do próprio juiz? Isso tem muito a ver com uma lógica de arbitragem trazida para a dimensão processual. O que pode ter até um certo campo de atuação no âmbito privado, mas é claro que tem uma outra dimensão no campo público. No campo público, parece que essa ideia tem que ter muito menos cabimento e muito menos validade do que tem no âmbito privado. De qualquer maneira, esse é o tipo de litígio para o qual o processo civil foi montado. E quando nós trazemos para essa dimensão um litígio que envolve, por exemplo, uma política pública, ou mesmo uma questão privada complexa, pensem, por exemplo, uma questão trabalhista que envolve só particulares, mas que envolva todos os trabalhadores de uma certa fábrica. Isso pode repercutir em fechar uma fábrica, que pode, por sua vez, repercutir em estragar a economia de um lugar. Esse tipo de litígio não é muito bem examinado, não consegue ser bem examinado num processo civil tradicional, porque o processo não foi feito para esse tipo de demanda, não foi feito para esse tipo de litígio. O nosso processo é um processo, como eu coloquei ali, bipolar, que pensa todo o litígio dentro de uma estrutura que tem um polo ativo e um polo passivo. Outros polos não interessam para o processo, e vejam como é difícil a gente inserir num processo um terceiro, um quarto, um quinto polo de interesse. Isso vai tornando o processo mais complexo e de gestão praticamente inviável. Então, a gente acaba fazendo com que todas as formas de intervenção de terceiros, elas ou se aliam a um polo, ao polo ativo, ou ao polo passivo, porque o processo é feito para funcionar assim. Nós não temos como, ou é raro nós temos um processo que é feito para lidar com múltiplos polos de interesse, como é o caso, por exemplo, da recuperação judicial, da falência. Esses são casos muito pontuais
na legislação brasileira. Então, nosso processo é feito para lidar com dois polos de interesse, com um direito disponível, né? Nós não sabemos trabalhar de forma adequada com direitos que são indisponíveis, com uma atuação judicial que é absolutamente contida aos limites da disponibilidade do próprio direito, princípio da demanda, você julga no limite daquilo que eu peço para você julgar. Se você extrapolar os limites do meu pedido, você age de forma ilegal. E, ao agir de forma ilegal, eu casso a tua decisão judicial. Então, o teu poder jurisdicional é limitado àquilo que eu, parte, dou para você. Você está proibido de julgar o conflito para fora do meu pedido. Por mais que meu pedido seja absurdo, por mais que meu pedido seja errado, por mais que meu pedido seja insuficiente, esse é o limite que eu ponho para a tua atividade jurisdicional. E, da mesma maneira, há um sistema de atuação jurisdicional que põe muita ênfase na atividade das partes, né? A ideia do princípio dispositivo do processo. Então, o processo é um processo em que as partes têm a primazia de aportar provas para o curso do processo, de dar o impulso para o processo, ainda que nós trabalhemos formalmente com a ideia do impulso oficial. Nosso processo não funciona na base do impulso oficial, né? Tanto que nós trabalhamos com a lógica de que há uma série de momentos processuais em que, se a parte não dá andamento, o juiz deve extinguir o processo por abandono, por inércia das partes, etc., etc. Então, há uma força, há uma ênfase muito grande nesse princípio da liberdade das partes e da disponibilidade, inclusive, do processo, da relação processual, né? Então, a parte é que traz o conflito para o juiz, limita o conflito e apresenta para o juiz esse tipo de conflito dentro do modelo tradicional processual. Isso vale não apenas para o processo individual, isso vale também para os processos coletivos, se a gente for ver. Não é porque nós temos no Brasil um sistema de tutela coletiva que nós podemos, de fato, dizer que na tutela coletiva as coisas são diferentes. Não são. São exatamente iguais. Tanto que as regras da legislação processual coletiva não interferem em absolutamente nada isso que eu falei para os senhores. Eu continuo tendo um princípio da demanda, quer dizer, a parte autora que limita o pedido e diz para o juiz quais são os limites em que ele pode julgar um certo conflito. É a parte autora que diz também qual é o impulso que ela vai ter em relação ao processo, quais são as provas que ela vai apresentar para o processo, se ela vai interpor recurso, não vai interpor recurso de uma decisão judicial em matéria de intervenção de terceiros, de prova, da decisão de mérito, etc. e tal. Então, vejam, nós continuamos a ter uma dimensão, ainda assim, absolutamente regida por um processo pensado para um litígio privado e entre particulares, mesmo numa dimensão em que eu tenho um processo, sabidamente, em que o sujeito que se coloca ali não se coloca ali para defender o interesse dele, se coloca ali para defender o interesse público, para defender o interesse de terceiros, para defender o interesse de uma coletividade, etc., etc. Pois é assim que funciona o nosso processo. Eu me lembro, até pouco tempo atrás, o Dr. João Carlos falava disso, né, que tem coisas, às vezes, que ele não acredita, porque a gente, de fato, vive num mundo muito peculiar nosso aqui na Quarta Região. As coisas funcionam muito bem aqui na Quarta Região, em contraste com o que a gente vê fora daqui. Mas tem ações civis públicas que a gente vê por aí que são excrescência, né? Como, por exemplo, um colega meu que ajuizou uma vez uma ação civil pública para mudar o final de uma novela da Rede Globo, porque ele, enfim, não achava que aquele final era adequado à proteção de uma certa minoria. Então, são coisas assim que a gente vê. Agora, um magistrado que se depara com uma demanda como essa tem que pensar a seguinte situação: esse cara que ajuiza uma ação como essa representa mesmo uma coletividade? Ou ele diz que representa uma coletividade, mas está traduzindo ali uma demanda própria dele? É o interesse dele que está sendo exposto naquela demanda, travestido como o interesse da coletividade, porque ele, porque legitimado para a tutela coletiva que é, tem a prerrogativa de dizer, entre aspas, aquilo que a coletividade precisa. E a gente faz isso todo dia, né? Eu, quando vou propor uma ação civil pública, eu não pergunto para a coletividade: vocês acham que a ação civil pública devia ser assim? Vocês queriam que eu pedisse outra coisa? Vocês gostariam que ela tivesse um outro tipo de conteúdo? Eu imagino que a coletividade quer aquele negócio, eu faço. Não importa que eu sou um débil mental, não importa que eu sou um cara super bem intencionado, não importa, enfim, o que eu fiz ali. O fato é que, como no Brasil nós não temos a lógica de tratar com aquilo que a gente chama, em termos processuais, de representatividade adequada, de verificar se aquilo que a pessoa traz no processo realmente traduz o interesse da coletividade, nós trabalhamos com essa lógica maluca, em que o cara que é legitimado para a ação coletiva, seja eu, Ministério Público, Defensoria Pública, União, etc., etc., se aquilo que ele pede ali, e se a conduta que ele usa dentro do processo, realmente corresponde ou não ao interesse da coletividade.
E, no entanto, é dentro desse tipo de processo que a gente trabalha, por exemplo, no caso da Justiça Federal, com políticas públicas. Quer dizer, eu, Sérgio, porque fiz aquele concurso lá, tenho a prerrogativa de dizer, em termos processuais, como é que deve ser a política pública de medicamento, de penitenciária, de habitação. Eu me lembro de uma ação civil pública recente aqui na Justiça Federal, do sujeito que propôs uma ação, a Defensoria Pública, que propôs uma ação para que a União fosse condenada a custear hotel para todas as pessoas moradoras de rua daqui de Porto Alegre, até que conseguisse moradia adequada para essas pessoas. Quer dizer, às vezes há até uma certa boa intenção em tudo isso, mas o fato é que, dentro de um modelo processual tradicional, isso cria as situações mais absurdas do mundo, que é colocar o juiz dentro de uma situação em que a motivação da decisão é boa. Quer dizer, resolver o problema das pessoas que não têm moradia, seja aqui em Porto Alegre, seja no estado do Rio Grande do Sul, seja no país inteiro, é um negócio importante. Agora, você dizer sim ou não para uma demanda como essa, e é isso que nos impõe o princípio da demanda, né, ser obrigado a dizer acolho ou rejeito o teu pedido, num caso como esse, é obviamente um absurdo. Porque qualquer resposta que você dê para um caso como esse gera uma resposta insuficiente, errada, né, e, portanto, é ruim. Não dá para pensar a jurisdição dentro de um processo que trabalha com política pública, e eu não estou discutindo se o judiciário devia ou não trabalhar com política pública, eu estou partindo da premissa de que isso é uma realidade brasileira, né? O judiciário hoje é levado a discutir política pública. Agora, se nós vamos ter que discutir política pública, não dá para discutir política pública dentro de uma ferramenta equivocada, né? E é isso que o processo deveria ser, uma ferramenta adequada para que você tivesse condições de trabalhar com os conflitos que você tem que trabalhar. Então, meu problema é visualizar essa questão desses litígios complexos, dessas chamadas demandas estruturais, dentro do ponto de vista de um processo adequado a esse tipo de debate, a esse tipo de valor. E é claro que esses processos, sejam individuais, sejam coletivos, não funcionam. Basta os senhores verem o que acontece em matéria de discussão de medicamento, por exemplo, aqui, né? Sem querer discutir, sem querer criticar nenhuma decisão judicial sobre esse assunto. Agora, o que nós fazemos em matéria de medicamento é particularizar essa situação como se, de fato, ela fosse particular, quando ela não é. É dizer, o medicamento X é devido para a pessoa A porque ela tem necessidade. Abstraindo que aquele problema de medicamento é um problema de política pública, é um problema de orçamento público, é um problema de isonomia, porque tem outras tantas pessoas que querem e precisam do mesmo tipo de medicamento, abstraindo uma série de outras questões e, em termos processuais, abstraindo um problema de representação adequada daqueles que teriam, então, interesse naquele medicamento, que deságua depois no problema mais grave de todos, a meu ver, em termos processuais também, que é o Código de Processo Civil cria uma série de mecanismos para lidar de forma coletiva com esses casos que são casos multitudinários, com esses casos repetitivos, justamente percebendo que há um problema de litigância de massa, que muitas vezes é um problema de política pública, outras vezes é um problema de impacto econômico grave, de impacto social grave, mas muitas vezes é um problema de política pública. E quais são essas ferramentas? O IRDR, o IAC, os recursos repetitivos. E esses instrumentos fazem com que eu aglutine, perante um órgão, aglutine a discussão como se eu pudesse trazer toda a discussão a partir de um caso só. Mais grave de tudo isso aí, não é só isso. O mais grave de tudo isso aí é que essa discussão trazida dentro de um caso só, daquela questão toda, daquele problema de política pública todo, é apresentado pelo réu, entre aspas, que representa toda uma série de interesses contrários à resposta favorável que se pretende, quando ele não representa todos esses tipos de interesses. É como se eu dissesse, a União aqui vai representar todo mundo, todas as ideias que são contrárias ao fornecimento da medicação. E esse autor individual vai representar todos aqueles que têm interesse em obter aquela medicação. Quando eu também não sei até que ponto esse autor tem condições ou não tem condições de representar aquelas pessoas que têm interesse na medicação, dos vários grupos diferentes que tem ali dentro, porque tem um cara que tem um estágio X da doença, o outro tem um estágio Y, o outro tem uma doença um pouco diferente, o outro tem um outro tipo de doença, não sei o quê. Assim como também não sei se a União tem condições de representar toda a discussão do ponto de vista passivo, digamos assim,
desse problema, daqueles polos de resistência, dos vários polos de resistência em relação a essa pretensão. E, no entanto, a gente aglutina tudo isso aí e bota lá essa questão para ser discutida em abstrato. E aí faz com que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, ou mesmo os tribunais regionais federais, os TJs, decidam em abstrato um problema, muitas vezes sem considerar as inúmeras peculiaridades que tem nessas dimensões coletivas desse tipo de debate. Então, isso, para mim, que é o grave problema com o qual a gente enfrenta, o qual a gente trabalha hoje nos litígios complexos. É que não há nenhuma garantia de que a gente tenha uma representatividade adequada de todos os interesses que estão envolvidos numa certa discussão, dentro de uma discussão abstrata como essa, como tem sido feito. E, de novo, eu repito aquilo que o Dr. João Carlos falou há pouco, né? Nós estamos aqui numa ilha muito especial, porque o TRF4 tem, de fato, esse tipo de preocupação, normalmente se preocupa muito com as consequências da sua decisão. Não é o que muitas vezes se vê em outros ambientes fora daqui. Não é o que, em certos lugares, em certos tribunais, se vê costumeiramente quando se debate esse tipo de questão, né? Então, essa é, talvez, a grande dificuldade que a gente tem em levar esse tipo de debate para o ambiente jurisdicional. A par de problemas de direito material, o problema processual aqui é muito impactante. E é por isso que a doutrina hoje começa a falar naquilo que a gente chama de processos estruturais ou processos complexos, processos para litígios complexos, muito a partir de uma leitura que começou nos Estados Unidos, a partir de casos que são muito famosos, né? Eu aqui arrolo alguns dos casos para os senhores, que são talvez os paradigmas desses estudos dentro do modelo americano, né? O caso Brown versus Board of Education, não tanto o caso original, que discutia o problema da discriminação racial, que também tem seus críticos e tem seus apaixonados por essa decisão, né? Mas a partir da segunda decisão tomada nesse caso aí, que é um caso em que, em termos processuais, a Suprema Corte americana, percebendo a complexidade do caso, delega aos juízes federais de primeiro grau em cada estado a efetivação da decisão na medida do que fosse possível de ser implementado. E aí começa o primeiro estudo sobre esses processos estruturais lá, a partir de uma análise feita por um professor chamado Abraham Chase, o primeiro grande estudo sobre esse assunto no modelo americano, seguido depois da análise dos casos sobre penitenciárias também no modelo americano. E aí que se começa, em termos, como falei, processuais, a se pensar que tipo de processo é necessário para que a gente comece a perceber algo que é útil para que a gente possa debater no âmbito jurisdicional políticas públicas. Há algumas condições para que a gente possa ter esse tipo de debate no âmbito jurisdicional que são mais ou menos pacíficas em termos de quem estuda esse tipo de matéria. A primeira delas é justamente essa ideia de perceber como é que funciona a apresentação dos vários polos de interesse numa demanda como essa. Como eu falei, ao contrário de um processo tradicional que trabalha com um modelo bipolar, em que eu tenho um polo ativo e um polo passivo, aqui eu tenho N polos de interesse. Eu tenho várias pessoas com interesses diferentes, todos eles incidindo sobre o mesmo objeto. Então, pensando de novo sobre o problema do medicamento. Eu tenho problemas do município, do Estado, da União, do doente, das empresas farmacêuticas, dos hospitais, etc., etc., mais ou menos legítimas que sejam esses interesses, o fato é que eles existem. E porque existem, eles devem poder permear um debate, seja no âmbito legislativo que fosse, seja no âmbito administrativo que fosse, seja no âmbito jurisdicional, a respeito de uma decisão como essa. E é por isso que é necessário saber como é que esses interesses vêm para dentro do processo e quem é que apresenta esses tipos de interesse e como é que eles são avaliados, a sua adequação em termos jurisdicionais. A maneira como se resolve esse tipo de conflito também passa a ser diferente, passa a ser importante, né? Porque as técnicas tradicionais de solução para cá também não funcionam. Não adianta o juiz, por exemplo, em matéria ambiental, no caso da carbonífera, dizer, olha, carbonífera é muito ruim, porque esse negócio aí prejudica o meio ambiente. Para tudo, fecha a carbonífera, porque esse negócio aí causa dano ambiental. Porque isso gera um dano muito maior do que tentar resolver o problema de fato. Isso empurra o problema para um outro tipo, para uma outra dimensão, para um outro momento, mas não resolve o problema sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente pensa em litígio complexo, é necessário reestruturar as formas pelas quais a gente trabalha a decisão da causa, a forma pela qual a gente estabiliza a decisão da causa, repensar a coisa julgada, repensar a ideia de unidade da decisão judicial. Aqui, por exemplo, é muito comum
a gente fala daquilo que se chama de decisão em cascata, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso das carboníferas. A decisão judicial primeira do caso das carboníferas diz, olha, nós temos que arrumar um jeito de resolver esse problema ambiental aqui. Basicamente é isso que diz. Porque a decisão diz, não pode continuar o dano ambiental acontecendo assim, mas não dizia como é que esse dano ambiental ia ser resolvido para frente. Só quase 10 anos depois, na fase de execução dessa sentença, é que se conseguiu estabelecer, de uma forma consensual, um mecanismo que é implementado em etapas, até hoje é implementado em etapas, de adequação das carboníferas às necessidades ambientais da localidade lá de Criciúma. Então, para ver como essas coisas são complicadas e como é diferente pensar uma execução de uma sentença qualquer e uma execução de uma sentença desse porte aqui. Do mesmo jeito, a própria lógica de coisa julgada. Aqui é diferente, porque muitas vezes eu tomo uma decisão judicial e essa decisão se mostra inadequada, inútil, imprestável. Eu tenho que voltar atrás e tomar um outro tipo de decisão, um outro tipo de solução. Esse é um problema, de novo, que já aconteceu, mais uma vez, nesse caso das carboníferas. Se tentou dizer, não, vamos implementar isso aqui desse jeito. Não deu certo. Até havia sido uma proposta do Ministério Público. Não deu certo. O próprio Ministério Público reconheceu, assim não vai dar certo. Volta e vamos fazer isso de outro jeito. Quem sabe de outro jeito as coisas funcionem. E é o que acabou dando certo até hoje. Então, a lógica de estabilidade da decisão judicial, a lógica de unidade da decisão judicial, tem uma outra mecânica que funciona aqui. Assim como também as técnicas de efetivação da decisão judicial. Não dá para supor que dê para transformar todo o litígio complexo em indenização que vá para o fundo de direitos difusos, por exemplo, ou que mesmo que vá para as partes. É claro que a gente tem que trabalhar aqui com outras mecânicas de efetivação. É muito comum nos Estados Unidos fazer uso de administradores judiciais, por exemplo. E isso aqui também teria aplicação para cá. Nós temos, inclusive, a regra do administrador judicial regida pelo Código do Processo Civil. Lá se fala na ideia dos administradores públicos e privados. O administrador privado seria aquilo que seria para nós o administrador judicial aqui. O público que eles falam lá seria mais ou menos aquilo que a gente trabalha, muito costumeiramente, inclusive aqui no Brasil e aqui na Quarta Região, nesses diálogos interinstitucionais entre o Poder Judiciário, por exemplo, e a administração pública. Então, o Judiciário diz, olha, aqui tem uma irregularidade ambiental. Eu digo que o IBAMA vai aprovar um projeto de regularização e depois vai submeter a mim para ver se está bom ou não está bom. Quer dizer, essa participação de órgãos públicos na implementação da decisão judicial é alguma coisa muito própria também dessa dinâmica estrutural que a gente fala aqui. E sempre a percepção de que esses litígios, ao contrário dos litígios tradicionais, eles não envolvem só uma discussão de um problema pretérito. Eles envolvem, sobretudo, um problema futuro. Eles têm que resolver problemas que vão acontecer lá para frente. O caso próprio, mais típico disso, talvez seja o caso das creches em São Paulo. O TJ de São Paulo criou um comitê que acompanha, ano a ano, o orçamento do Estado de São Paulo para a implementação de creches naquele Estado, e que diz, olha, aqui está aumentando, está diminuindo, por que está diminuindo, por que foi aumentado, está bom, está ruim, não está bom, não está ruim, e reporta isso depois ao TJ. De novo, é um caso complexo de sucesso dentro daquele Estado lá. Então, essas são as dificuldades que a gente tem dentro desse modelo estrutural. Eu vou passar rapidamente aqui nessas questões mais específicas para examinar com os senhores alguns problemas mais concretos. Em primeiro lugar, aqui só alguns casos concretos de processos estruturais. Como eu falei, o caso mais importante que nós temos no Brasil é justamente esse das carboníferas. A gente tinha um site aqui do TRF que hospedava uma página só para orientar ou para mostrar para o cidadão aquilo que estava acontecendo. Esse site saiu do ar. Rogo que esse site volte o quanto antes, mas esse é um exemplo extraordinário disso. Mas nós temos casos em que essas centelhas, digamos assim, de demandas estruturais aparecem com certa frequência dentro do Poder Judiciário, inclusive aqui da Quarta Região. Há um problema que é muito famoso e que se tornou quase que regra aqui no Judiciário, que envolve o problema, de novo, de medicamento e tratamento médico. Quem dos senhores já não deu uma decisão dizendo assim, te dou o medicamento, mas a cada 6 meses, você volta aqui com um atestado para mostrar, com uma receita para mostrar que precisa. Ou, se sobrar medicamento, você devolve depois. Isso, do ponto de vista formal, não existe, está fora do pedido da parte. E é uma decisão para o futuro, que, a rigor, também o Código de Processo Civil não trata. Agora, seria uma barbaridade supor que o Judiciário não pudesse fazer um condicionante como esse.
embora seja uma sentença condicional, o código veda a sentença condicional, embora tenha uma série de limitações para a lógica tradicional do processo, é um absurdo supor que se fosse obrigado a trabalhar com esses problemas de outra forma. E há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive envolve uma penitenciária aqui do Rio Grande do Sul, né, que também se tornou famoso, deu origem a um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, no qual o ministro Barroso chegou à conclusão, e com a qual eu concordo, de que o judiciário, de fato, tinha toda a razão para dizer, olha, essa penitenciária desse jeito viola direitos fundamentais, assim não pode ficar. Agora, não sou eu que vou dizer para você como é que você vai consertar isso aí. É você, a administração pública, que vai ter que me dizer como é que você conserta isso, e eu vou dizer se assim está bom ou está ruim. Né? Na realidade, é esse tipo de diálogo interinstitucional que é muito próprio da efetivação desse tipo de política pública no âmbito jurisdicional e albergado hoje, inclusive, por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que é que isso tem que ver com o problema dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro? A meu ver, dentro desse paradigma, tem muito a ver. Tem muito a ver, em primeiro lugar, porque algumas dessas regras da nova lei de introdução ao Código Civil antigo, ao direito brasileiro, como se pretende hoje em dia, são regras que pensaram justamente nesse tipo de litigiosidade. Bem ou mal, queriam fazer referência a esse tipo de problema. É o caso, por exemplo, de você pensar nas consequências da decisão tomada em relação a um certo fato. Quando eu digo que hoje é abertamente viável, necessário, que o juiz pondere as consequências da sua decisão judicial, isso tem muito a ver com essa lógica de decidir sobre as consequências. E decidir sobre as consequências em termos processuais nos traz, acho eu, duas consequências importantes. A primeira delas é, o Dr. Roger até falava isso anteriormente, quando falava do juiz Hércules. Não tem como o juiz, que não tem bola de cristal, não é um vidente, jogar búzio e dizer as consequências da minha decisão judicial serão essas. É óbvio que não dá para fazer um troço desse. Então, desse ponto de vista, essa decisão constitucional, inconstitucional, legítima e ilegítima, ela é simplesmente impossível em termos processuais. De maneira que a única interpretação viável que eu posso ver dessa regra é que o juiz deva considerar as consequências da decisão sob o ponto de vista daquilo que é trazido como objeto da sua decisão judicial. Ou seja, as partes dizem, juiz, se você fizer isso, isso traz tal consequência. Mas não uma alegação genérica, como a gente costumeiramente vê também, por exemplo, em ação de medicamento. Se você fizer isso, vai quebrar o orçamento do Estado de medicamento. Porque eu sempre vejo esse tipo de argumento em demanda de medicamento. Mas eu nunca vi um caso em que o poder público venha e diga, vai quebrar por quê? Meu orçamento é 10 mil, o custo desse negócio é 7 mil e 3 mil eu tenho que usar para pagar folha de pagamento. É por isso que vai quebrar o meu orçamento. O dia que eu enxergar um caso em que se traga isso, aí eu vou começar a ponderar esse negócio de forma mais séria. Agora, enquanto a administração pública vier para mim, ou vier para os senhores, né, e disser, olha, vai quebrar, porque tudo vai quebrar. Como o Supremo, por exemplo, engoliu o problema da poupança, vai quebrar todos os bancos do Brasil, né, sem uma demonstração concreta de que isso vai acontecer, para mim, isso não é pensar em consequência de decisão judicial. Isso é pensar em esperneamento ou qualquer outra coisa que seja. Agora, quando eu vier e dizer para os senhores, olha, é assim que está, o problema é o seguinte, o orçamento é X, e nosso problema é Y, e, portanto, é preciso que você pondere que, se você fizer isso, esse orçamento vai ser comprometido. Aí é que eu acho que os senhores têm condições de pensar nas consequências judiciais daquilo que é feito e, portanto, em que maneira a decisão deve ser tomada ou não, apesar ou tendo em conta essas consequências da decisão judicial. Logo, pensar em consequência não é um problema só para o juiz, não deve ser visto como um problema só para o juiz. Deve ser visto como uma consequência em termos processuais. Isso amplia o objeto de discussão do processo e, portanto, de alegação das partes. Eu, autor, o outro fulano, réu, temos que trazer esses tipos de análise para o Poder Judiciário para que ele possa considerar esses dados. Se eu não trago, como é que ele vai fazer esse tipo de análise? Não tem condições de fazer esse tipo de análise. Agora, se eu trago, aí esse tipo de análise tem que ser feito.
Se eu digo, olha, esse é o orçamento e essa é a dificuldade orçamentária, essa é a consequência e essa é a dificuldade da consequência, aí acho que o juiz tem, sim, o dever de motivar a sua decisão, dizendo, bom, você me trouxe essa consequência, mas, apesar disso, não acho que seja um negócio importante. Ou acho que é importante por causa disso, disso, disso. É nesse contexto que me parece fundamental essa análise de motivação dentro desse ambiente. Para acelerar aqui o problema, para terminar. A outra ideia em relação a esse problema... Aqui, o problema de... Aqui é o problema das chamadas regras de transição? Não, esse aqui. Então, aqui é o problema das regras de transição. Essas regras de transição, elas justamente atacam ou põem um outro problema, uma outra dificuldade em termos processuais que também é bem importante, que é essa dificuldade de você pensar em regra de transição versus estabilidade da decisão judicial. Uma decisão judicial que precisa prever regra de transição é uma decisão judicial que, por natureza, tem que ser flexível, porque ela tem que perceber o que vai acontecendo ao longo dessa regra de transição. Dou um exemplo muito concreto de um caso em que eu participei como testemunha. Quando eu estava no Ministério Público, primeiro grau, a gente teve um caso em que o Ministério Público do Trabalho resolveu propor uma ação contra o HC do Paraná, das Policlínicas do Paraná, porque tinha muito terceirizado. Então, tinha que mandar embora terceirizado, tinha que contratar servidor público. O juiz que desse uma decisão favorável a esse caso, simplesmente fechava o HC, porque 70% do pessoal do HC era terceirizado. O que fez o juiz na época? Disse, não vou fazer isso. Por sorte, ele conseguiu fazer um acordo entre as partes, de dizer o seguinte, a cada 2 anos, vocês vão voltar aqui e nós vamos ver em que medida vocês conseguiram mandar embora os terceirizados e contratar servidores públicos. E se eu achar que está bom, a gente vai prorrogando esses tempos de suspensão do processo até que definitivamente se tirem todos os terceirizados e se contrate todo mundo servidor público. Esse foi o acordo que foi feito. Mas imagine que não tivesse saído acordo nenhum aí. Então, o juiz estaria diante da ideia de ou eu deixo o terceirizado aí, embora seja ilegal, ou mando todo mundo embora e dane-se que fecha o hospital. A ideia da regra de transição tem que partir dessa lógica. Não, vamos prever uma regra de transição. Esses caras não podem ficar aí. Mas eu te dou um prazo para você cumprir isso. Chega no final do prazo, não consegui cumprir. E aí? Sinto muito, preclusão, coisa julgada, estabilidade da decisão judicial, não posso rever, agora fecha. De novo, nós temos um grande problema com essa lógica de estabilidade, com a qual não funciona, e ela não funciona com essa dinâmica própria desses litígios complexos. Então, a ideia de você, de certa maneira, repensar a ideia de uma estabilidade da decisão judicial, de uma decisão voltada para o futuro e que tem que ponderar consequências que são futuras, que não aconteceram ainda, é muito própria desse tipo de litígio e que está albergada, a meu ver, dentro dessa regra nova da lei de introdução. Então, nesse ponto, eu acho, inclusive, que essa regra é uma regra boa, é uma regra que oferece para os senhores um ferramental que o Código de Processo Civil nunca ofereceu, que é a possibilidade de se dimensionar a decisão judicial a partir de coisas que acontecem ao longo da própria execução, ao longo das consequências da decisão judicial, o que é alguma coisa, a meu ver, boa. Por mais que haja críticas em relação a tudo isso, etc., aqui a gente tem uma regra que pode ser muito útil, sobretudo no campo da atividade jurisdicional em matéria de política pública. Então, eu vou terminar por aqui, mas, enfim, há outras tantas condicionantes que me parecem acabam sendo úteis para a atividade jurisdicional, né? E, por outro lado, há algumas condições que simplesmente não vão conseguir ser operadas, né? Só para concluir, então, essa regra aqui, que acaba impondo uma ampliação subjetiva da demanda, porque o juiz, para ponderar quais são os prejuízos causados de forma injusta a terceiros, tem que permitir que esses terceiros venham para o processo. Mas quem são esses terceiros? De novo, imaginem os senhores anulam um concurso público. Tá bom, amanhã, então, vem 5.000 caras que participaram do concurso público dizendo, eu sofri um prejuízo aqui, ó, eu quero ser indenizado. E a indenização 1.000 para mim não vale, eu queria 5.000, o outro quer 3.000. Quer dizer, esse tipo de litígio não tem como ser viabilizado na dimensão jurisdicional tradicional. Então, ou se repensa a maneira como a gente trabalha esses processos, ou isso aqui vai ficar como regra retórica dentro da legislação processual. Eu peço mil desculpas, desembargadora, por ter me estendido demais em relação a essa minha apresentação, mas espero que, pelo menos, minimamente, a minha ideia tenha sido
tenho conseguido atingir, que é passar, pelo menos, para os senhores a necessidade de a gente perceber alguma readaptação do processo para essas dinâmicas novas aqui. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar, porque eu atingisse o objetivo, porque o objetivo não é, evidentemente, esgotar o tema, mas sim que se perceba o reflexo processual desta lei de introdução. Atingiu o objetivo.